Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, eu, João Liberato Filho, aqui pelo Tec Concursos, dando sequência ao nosso curso de processo civil completo, beleza? Já vou jogar na telinha aqui. Como vocês bem sabem, está aqui o meu contato à disposição de vocês para que mantenham contato comigo, tirando qualquer dúvida, qualquer sugestão, batendo um papo, sempre falando de processo, da advocacia, da jurisdição em geral, da atividade judicante. Eu estou à disposição de vocês na condição de professor, na condição de advogado militante. Estou aqui. Qualquer coisa podem me procurar, podem falar comigo. E hoje, meus caros, nesse bloco nós inauguramos um tema novo, né? E o nosso tema de hoje é a atuação do Ministério Público no processo civil. Ou seja, a previsão normativa da atuação, alguns limites, algumas observações do que faz o Ministério Público no processo civil. Então, o nosso tema hoje é do Ministério Público, artigos 176 a 181 do Código de Processo Civil. Já começo dizendo uma obviedade que vocês bem sabem, que quando vocês forem lá para o estudo do direito constitucional, mais ou menos no artigo 127 da Constituição, vocês vão fundar bastante, que é que o Ministério Público é uma entidade, é um órgão indispensável à administração da justiça, assim como a advocacia, assim como outros órgãos, defensoria pública. E o Ministério Público ele tem uma dupla função no sistema, assim, sendo bem, bem objetivo, bem didático, bem sistemático e bem exegeta, para ser bem honesto, né? Não aprofundando tanto, sendo bem grosseiro assim nesse primeiro comentário, bem raso. O Ministério Público tem uma dupla função. No processo civil, que é o nosso âmbito aqui, nós sabemos que o Ministério Público tem uma dupla função, que é a função de atuar como custos legis, né? Ou fiscal da lei, como se dizia no sistema passado, que hoje nós chamamos de fiscal da ordem jurídica, né? E aqui no artigo 176 vocês vão ver que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica. Então, num primeiro momento, o Ministério Público ele atua como fiscal da ordem jurídica, que é aquela função tradicional de legalidade que vocês já conhecem, né? O Ministério Público opina em processos, dizendo se ele entende que um requerimento formulado tem razão, né? Encontra guarida, encontra fundamento no sistema. Ele opina se ele mesmo tem que intervir ou não. Ele opina se aquela decisão ela precisa de alguma retificação ou se ela está correta conforme o sistema. Então, o Ministério Público ele lavra pareceres abordando as questões do processo, mas acima de tudo e prioritariamente versando sobre legalidade dos atos. E essa é a atuação como fiscal da ordem jurídica, mas eu falei que são duas atuações, grosso modo. A segunda atuação é o Ministério Público como legitimado extraordinário. Nós já estudamos aqui essa condição do Ministério Público como substituto processual. Esse legitimada extraordinária, essa legitimação extraordinária, nós já falamos lá atrás em outros blocos, é muito comum no processo coletivo, quando o Ministério Público defende direitos alheios em nome próprio. Então, o Ministério Público ele pode representar uma coletividade requerendo direitos coletivos, né? Sem entrar muito na lógica do que são direitos coletivos, quais as categorias, não vamos entrar, não é objeto da aula agora, mas falando no macro, o Ministério Público tem legitimidade extraordinária. O Ministério Público é o órgão
por excelência que presta esse serviço. Então, o Ministério Público, basicamente, ele atua como fiscal da ordem jurídica, quando ele ingressa no processo para dar pareceres sobre legalidade, ou como legitimado extraordinário, quando ele representa uma coletividade, quando ele representa um menor, um incapaz, e ele atua como se parte fosse. Ok? O Ministério Público, já disse a vocês, perdoem aqui uma leve coriza, uma leve rinite, né? Resquícios do carnaval. O Ministério Público, ele atua, como eu já disse a vocês, nessas duas condições e ele é essencial à administração da justiça. As linhas de atuação do Ministério Público no âmbito civil, elas podem gerar, digamos, uma certa inquietação, decorrente do desconhecimento. Talvez isso não seja tão publicizado quanto a atuação do Ministério Público no âmbito penal, no âmbito criminal e em outros âmbitos também de controle, né? De um direito sancionador, sancionatório. Mas aqui no civil, já que a gente está aqui trabalhando esse âmbito, o Ministério Público tem vasta atuação. O Ministério Público tem vasta atuação. A atuação é muito grande e é muito relevante, sim. O Ministério Público pode atuar, por exemplo, em demandas de família. O Ministério Público atua em demandas extrajudiciais. O Ministério Público atua em demandas que envolvem interesse social, interesses públicos. O Ministério Público, ele pode atuar em questões que versam sobre direitos fundamentais. Então percebam vocês que a gama de atuação é enorme. Ações de retificação de nome, retificação de registro, né? Ações que envolvam o âmbito civil e também o âmbito coletivo. Por exemplo, ações que digam respeito a propriedades, posse, né? Utilização equivocada de recursos naturais, direitos coletivos, difuso, direito ao meio ambiente, direito à saúde, né? Salvaguardar direitos de comunidades específicas, né? Povos originários, pescadores, né? Então, assim, é uma atuação gigantesca. Dentro de cada uma dessas gavetas que eu estou mencionando para vocês, existe um mundo enorme. Não é à toa que o Ministério Público ele se subdivide em diversos grupos de trabalho, vamos chamar assim, que cada Ministério Público Estadual e até o Ministério Público Federal, no seu âmbito, tem lá a sua nomenclatura. Então, se divide em vários grupos de trabalho e tende a haver uma subdivisão por especialidade dentro de cada um desses órgãos. Então, é porque, efetivamente, o trabalho é segmentado, o trabalho é subdividido em áreas, em sub-áreas, porque há, sim, uma demanda pesada. Vamos, então, à previsão normativa do Código de Processo Civil. Para além do 127 e seguintes da Constituição, o mais importante para nós aqui é estudarmos a letra de lei do Código de Processo Civil. Vamos começar pelo artigo 176 do CPC, que diz o seguinte: o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, na defesa do ordenamento, né? Na defesa do sistema, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Então percebam vocês que a lei fala em defesa da ordem jurídica, como fiscal da ordem jurídica, antigamente fiscal da lei, mas é a mesma coisa. Na verdade, isso foi até ampliado no CPC de 2015. A defesa do regime democrático, e dos interesses e direitos sociais e individuais. Vejam vocês que aqui nós temos 3 categorias que são amplas, muito amplas. São 3 hipóteses guarda-chuva. Dentro de cada uma dessas hipóteses aqui, nós temos uma gama gigantesca de atuações, tá? Ao longo aqui da minha explanação, ao longo desse bloco,
nós vamos identificando alguns exemplos e uma ou outra atuação para ficar mais materializado, mais palpável, mais concreto para vocês. Então, retomando, o artigo 176 do Código de Processo Civil fala que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, constitucionalmente previsto, e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, nós estamos falando de direitos indisponíveis. Não é à toa que o Ministério Público tem a condição de legitimado extraordinário, não é à toa que o Ministério Público pode se imiscuir em processos em fase de cumprimento de sentença e dar prosseguimento representando pessoas, grupos, quando os representantes originários não querem mais fazer a representação ou abandonam o processo. Não é à toa que o Ministério Público pode pedir simplesmente para atuar em processos, tem legitimidade para recorrer. Diversas situações que nós vamos, mais uma vez, aprofundando ao longo do bloco. Artigo 177 do Código de Processo Civil. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com as suas atribuições constitucionais. Então, aqui há uma clara remessa ao artigo 127 e seguintes da Constituição Federal, que é o artigo que aborda as funções precípuas do Ministério Público. O Ministério Público ele tem uma série de funções que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos avançar. Artigo 178 do Código de Processo Civil. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, 3 hipóteses concretas de atuação do Ministério Público. Falei para vocês, vamos aprofundando, vamos afunilando e vamos verticalizando o conteúdo. Interesse público ou social. Meus caros, isso é subjetivo? É subjetivo. Mas isso gera um problema na prática? Não. Por que não gera um problema na prática? Porque é muito simples. Todas as vezes que o magistrado ou até as partes identificarem que o processo deveria conter a presença do Ministério Público, obrigatoriamente numa hipótese mais clara ou facultativamente numa hipótese menos objetiva, portanto mais subjetiva, mais aberta, o juízo vai intimar o Ministério Público e o Ministério Público vai dizer se ele tem interesse na causa ou não. O Ministério Público tem o poder, dever, de dizer que ele tem ou não interesse na causa, que ele deve ou não intervir na causa. Cabe ao juízo determinar a intimação do Ministério Público. O Ministério Público vai ingressar nos autos, vai analisar o que está sendo debatido ali, qual é o objeto do processo e tudo que o rodeia, e ele vai dizer, ele vai afirmar pela sua legitimidade para participar, pela sua necessidade de participação, ou não. Então é algo que é fácil de controlar. Inclusive o Ministério Público deveria ingressar no primeiro momento em que chamado nos autos, mas ele pode ingressar num momento ulterior, posterior também. E aí pode dar ensejo a uma nulidade ou não de alguns atos, né? Mas o importante é que ele seja intimado e que ele ingresse nos autos e que ele se manifeste. Então, interesse público ou social é algo absolutamente subjetivo. Vai ter que ser objeto de análise à luz do caso concreto, e à luz do caso concreto pode haver intimação do Ministério Público para atuar ou não. Vai depender muito do juízo, do próprio Ministério Público, que pode pedir a sua atuação, e, por que não, das partes. Ora, eu, por exemplo, já atuei em diversos processos
que a depender da natureza, que a depender do objeto debatido, eu entendia que demandava a participação do Ministério Público ou não. E eu, como parte, eu como representante processual da parte, eu simplesmente peticiono, indagando ao juízo se não será intimado o Ministério Público para opinar nos autos, nos fólios. Então eu requeiro que o Ministério Público seja intimado e o juízo pode entender pertinente ou não. A parte contrária também pode se manifestar nesse sentido. Além do interesse público e interesse social, e já a gente vai ler o parágrafo único que tem um texto normativo, uma regrinha interessante sobre isso. Também será intimado o Ministério Público para, no prazo de 30 dias, olha o prazo, ingressar nos autos, intervir como fiscal da ordem jurídica, se houver interesse de incapaz. Aqui é um dado objetivo. É claro que nós temos uma série de circunstâncias que nós temos que dar conta aqui. Então, primeira circunstância. A incapacidade objetiva prevista na lei, como, por exemplo, a incapacidade por idade, é muito tranquila de a gente controlar. Ok? Então você tem um menor de 8 anos de idade, ele é incapaz na forma da lei, ponto, não vai haver discussão. Quando a gente parte para uma incapacidade relativa, que é aquela incapacidade de uma idade mais avançada, continua sendo uma incapacidade objetiva. O nosso problema é quando a gente parte para a incapacidade que decorre de deficiência, né? Vamos chamar assim. Eu sei que não é o termo mais adequado, mas pedindo aqui todas as vênias e com todo respeito, vamos chamar assim. Por quê? Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como política legislativa, presume-se capacidade. O que é que isso significa na prática, João? Que para que eu constate que alguém é incapaz, a ponto inclusive de justificar o interesse de incapaz e eventual intervenção no Ministério Público, eu preciso que haja um estudo biopsicossocial. Um estudo feito por uma comunidade, por um grupo de profissionais da área da saúde, que possam constatar, através de laudo, através de ciência, que a pessoa tem de fato alguma deficiência, que a pessoa tem algum déficit, que a pessoa se enquadra em alguma das hipóteses previstas lá pela ciência, né, pela área da saúde, de doença mental, por exemplo, de ordem grave, de ordem leve. Então, assim, essa incapacidade, inclusive, ela pode ser temporária, transitória, ela pode ser uma incapacidade permanente, porém leve, ela pode ser uma incapacidade parcial, como é na maioria dos casos. Então, assim, essa incapacidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz uma série de problemas, porque não dá para presumir incapacidade. O que se presume é a capacidade, não se presume incapacidade. Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi uma virada sistêmica importantíssima como política legislativa, a gente só pode presumir capacidade. Então, na prática, esse interesse de incapaz, ele deve ser acompanhado de um dado objetivo, ok? Porque senão a gente vai trabalhar com uma presunção que na verdade é um preconceito, ok? Isso não vai poder acontecer na prática. O Ministério Público não vai poder intervir no processo porque ele acha que a parte é incapaz. Pelo menos não deveria ser assim, ok? E terceiro, o Ministério Público será intimado, mais uma vez, olha o prazo, para no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Então, litígios pela posse da terra rural ou urbana devem ter a presença do Ministério Público. Isso, inclusive, se dá, meus caros, a bem da verdade, porque há interesse público e social nessa questão. Vejam vocês que disputa por posse de terra, disputa por bens imóveis,
quase sempre é de interesse da fazenda pública. Quase sempre é de interesse coletivo, né? Porque a terra ela não cresce nem reduz, a terra é a mesma, né? Pensando numa lógica aqui bem simplista. Então, em tese, quando você não tem o dono de uma terra, presume-se que pertence ao Estado. Mas quando você tem uma disputa de terra, uma inconsistência em quem deveria ter a posse ou a propriedade, é óbvio que a gente tem que ouvir os confinantes, os interessados diretos, os interessados indiretos, e aí, meus caros, abre-se uma margem muito grande para que as fazendas públicas, municipal, estadual e União, e federal no caso, venham a falar nos autos. E aí é muito natural também que o Ministério Público, como fiscal de legalidade, fiscal de ordem jurídica, né, fiscal de interesse público, também conste no processo para dar o parecer dele. Olha que interessante o que diz o parágrafo único, no entanto. Parágrafo único do artigo 178 do CPC. A participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Não é porque tem a presença da fazenda pública que o Ministério Público vai ter que atuar. Então, a gente pode ter um processo, por exemplo, da União contra João, pessoa física. E esse processo é uma execução fiscal. O Ministério Público tem que atuar nesse processo? Não. Há interesse público ou social, até há interesse público, mas já está sendo tutelado pela própria União. Há interesse de incapaz? Não, João sou eu não sou incapaz. Há litígio coletivo pela posse da terra rural ou urbana? Não. É uma execução fiscal, é a cobrança de tributo. Em tese, o objeto é super simples. Existe a necessidade de intervenção no Ministério Público? Claro que não, meus caros. Então, assim, não é porque tem a participação da Fazenda Pública, no nosso exemplo aqui a União é a Fazenda Pública, que o Ministério Público vai ter que intervir. Percebam vocês também que incapaz aqui não abarca, ao menos a priori, né, em tese, abstratamente, idoso. Não é porque tem idoso no processo que o Ministério Público é obrigado a intervir. O idoso não é necessariamente o incapaz, isso às vezes gera uma certa questão. Processo que tem idoso, há necessidade, a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público? Não. Não há. Beleza? Deixa eu avançar mais um pouco. Artigo 179 do Código de Processo Civil. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes sendo intimado de todos os atos do processo. Então é muito lógico, um ato é praticado, as partes vão ser intimadas, vão poder se manifestar, na sequência o Ministério Público também vai poder falar. Né? Por que ele fala depois? Porque ele tem que levar em consideração todo o contexto. Ele tem que primeiro ouvir o posicionamento das partes para só depois ele poder se posicionar também. Então, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, não é como legitimado extraordinário, é como fiscal da ordem jurídica, é aquela atuação como parecerista. O Ministério Público, além de ter vista dos autos, também pode produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer, porque o Ministério Público ele é um dos legitimados a recorrer. E ele pode formular requerimentos, ele pode requerer a produção de determinadas provas. Beleza? Vamos avançar mais um pouco. Essas aqui são prerrogativas do Ministério Público, perceberam? Prerrogativas do MP. Artigo 180 do CPC. O MP, o parquet, né? É muito comum que vocês vejam no processo, em provas, essa expressão, parquet. Então está se referindo ao Ministério Público, tá? Só uma observaçãozinha boba aqui. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir da sua intimação pessoal nos termos do artigo
183, parágrafo 1º do CPC. Então, o Ministério Público tem prazo em dobro, meus caros, salvo, e vocês vão ver já já, os prazos específicos do Ministério Público. Então, esse prazo em dobro aqui é para os prazos gerais do CPC e dados pelo juízo. Os prazos específicos do Ministério Público, os prazos previstos expressamente na lei, específicos do Ministério Público, não serão contados em dobro. Os prazos do Ministério Público que são contados em dobro são os prazos gerais do Código. Fim do prazo, parágrafo 1º do artigo 180. Fim do prazo para manifestação do MP sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º do artigo 180. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Então, tomar muito cuidado com o caput e o parágrafo 2º. Tem que fazer essa análise conjunta, né? Qual é a regra? O MP tem prazo em dobro quando não for prazo próprio do MP. E o que é um prazo próprio do MP? É o prazo específico do Ministério Público já previsto na lei. Artigo 181 do CPC. O membro do MP será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Nós já vimos isso quando nós estudamos os auxiliares da justiça, que tem previsão semelhante lá atrás. Vamos avançar? Vamos lá. Eu coloquei aqui outras previsões espalhadas no Código quanto ao MP, quanto ao Ministério Público. Só para a gente entender um pouquinho mais desse contexto de atuação desse órgão, dessa entidade que é tão relevante para o nosso sistema. Vamos dar um pulo agora para o artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Olha que interessante. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Então vejam vocês que o Ministério Público ele tem um ônus processual pré-estabelecido na lei, que é o ônus de estímulo aos métodos de solução consensual de conflitos. Então, o Ministério Público, na sua atuação, ele deve tentar, a todo tempo, estimular conciliação, mediação, justiça multiportas, né? Outros mecanismos adequados de solução de conflitos. Outra previsão bastante interessante está aqui no artigo 65 do CPC. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Nós já vimos isso. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Então, olha uma atuação específica, extremamente usual do Ministério Público no âmbito civil. Arguir incompetência relativa do juízo. O Ministério Público pode arguir incompetência relativa. Vamos lá. E uma última observação aqui para a gente finalizar esse bloco. Artigo 279 do CPC. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não foi intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Então está aqui uma previsão normativa do artigo 279 do CPC, que é bastante importante. E parece, na interpretação literal, numa primeira leitura, que é algo absoluto, mas na verdade não é. Tomem cuidado com isso. Vou ler mais uma vez. O Código diz que é nulo o processo, quando o membro do Ministério Público não foi intimado para acompanhar o feito em que deva intervir. Quanto a isso, meus caros, quanto ao caput,
já existe um posicionamento no sentido de flexibilizá-lo, que é sedimentado nos tribunais superiores pelo país. A intervenção do Ministério Público na segunda instância, e ao longo do processo, aqui é só um exemplo, tá? Sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade. O que é que a gente tem de caldo jurisprudencial e até doutrinário hoje? Só há que se falar em nulidade se o Ministério Público entender que a sua atuação efetivamente deveria ter se dado em um momento muito anterior e que a ausência da sua atuação, seja por omissão do juízo, seja por ausência de requerimento das partes, causou efetivo prejuízo para alguém que deveria ser objeto de tutela do Ministério Público. Então, se não há prejuízo, não há nulidade. Se não há prejuízo, não há nulidade. Então, se não houver comprovado prejuízo pela ausência do Ministério Público, a intimação e ingresso posterior do Ministério Público vai suprir a ausência. Ok. Parágrafo 1º e parágrafo 2º seriam uma decorrência dessa interpretação mais literal, mas caem nesse cesto comum interpretativo aqui. Parágrafo 1º diz que se o processo estiver tramitado sem conhecimento do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado, e a nulidade, no parágrafo 2º, só poderá ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Então, como é que se interpreta isso aqui? Se é um processo em que o Ministério Público deva atuar, no momento em que ele conseguir ingressar no processo, ele vai se manifestar dizendo, eu de fato tinha que ter atuado, mas não houve prejuízo, eu vou atuar a partir de agora, convalidem-se os atos já praticados. Mas se ele ingressar no processo e falar, eu deveria ter atuado, e houve prejuízo comprovado para a parte pela minha ausência nos autos, aí a gente vai analisar as hipóteses de nulidade, de invalidação de atos, tudo conforme entendimento jurisprudencial, o qual eu dei apenas um exemplo aqui no agravo interno, no RESP 1649484, quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, STJ, em 2018, que é um julgado que revela bastante o sentimento sobre esse tema, que até hoje é o que domina aqui no nosso país. Então, encerramos a aula sobre o Ministério Público, o bloco sobre o Ministério Público. Nos encontramos nos próximos blocos. Esse bloco ficou um pouquinho mais longo, mas foi necessário. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.